Fala pessoal, estamos aqui no nosso primeiro encontro dessa sequência aí de vídeos e podcast, né, que vão ser disponibilizados tanto no YouTube quanto no Spotify e nas outras plataformas que recebem podcast. A gente tá nesse primeiro encontro conversando com meu amigo aqui, Denis Anderson, que é professor de música, multi-instrumentista e outros artefatos mais que a gente vai descobrir ainda nesse bate-papo de agora. E para mim foi muito importante nesse momento que a gente tá fazendo essa sequência de vídeos falando sobre música, sobre mercado de música, sobre trajetória de música, tanto de empreendedor, mas também como artista também, esse lado artístico. Para mim foi importante a gente poder escolher pessoas que fazem parte dessa cena de Vitória de Santo Antão, que é a cidade que eu me identifico, né? E não é a cidade que eu nasci no Recife, mas cresci no interior, e Vitória faz mais de 10 anos já que eu moro em Vitória, e foi onde eu comecei minha trajetória na música, então a identificação com Vitória é enorme. E aí eu pensei nesse momento que eu acho que a internet tem esse poder de construir coisas que vão além do que a gente poderia fazer há alguns anos atrás, né? Então acho que dar espaço para outras pessoas dessa mesma cena, desse mesmo fluxo de artistas da minha cidade é muito importante. Então a gente vai estar aqui batendo esse papo hoje com o Denis, e vamos ter outras pessoas também que fazem parte dessa cena, que são importantes tanto para a Vitória quanto em dimensões maiores também. E a gente vai começar agora com você falando falando um pouco. Acho que a gente pode começar falando de você, realmente, o Denis, né, a pessoa, né, pra gente entender de onde vem, né, como se entende e por que hoje ocupa o lugar que ocupa na música, na vida, no todo. Que eu acho que é importante nesse momento a gente entender realmente quem você é, para que a gente possa entender mais na frente um pouquinho o que você se tornou, e para que pessoas também que possam, né, que sonham ocupar determinados espaços na música, saibam qual foi esse caminho. Acho que é uma coisa que, quando a gente está aprendendo, é uma coisa importante, a gente vê a trajetória de certas pessoas que a gente pode sempre aprender. Então, seja bem-vindo, Denis, seja muito bem-vindo. Já pode ir falando aí sobre você. Obrigado, Afonso, pelo convite. A música existe, eu acho que todo mundo que se identifica com a música tem uma ligação desde criança, né? Por mais que você não comece a estudar música desde tão cedo, você tem essa ligação, né? Então, desde criança eu tinha muito isso. Eu dizia, eu não gosto de carnaval, não gostava de carnaval pra sair pulando, mas eu gostava de carnaval para ir e ficar olhando atrás das orquestras. Então sempre tinha essa chama, né? Esse chamado da música. Mas comecei realmente a estudar, a tocar em 1998. Há 23 anos atrás. Um ano depois de eu nascer. Há 23 anos atrás eu comecei a estudar música, né? Vai fazer 24 anos esse ano, né? Já faz um tempinho. E sim, eu comecei num lugar que, para os anos 90 aqui em Vitória, era um marco musical muito importante, que foi na Banda Marcial 3 de Agosto, com o maestro Giovanni Pacheco. E na época eu era fissurado em percussão e tinha um sonho de ser baterista, é curioso, né? Os caminhos que a vida trilha. Mas uma escola muito importante, a Banda Marcial 3 de Agosto, porque era uma escola que a parte musical ela era diária. A gente tinha todos os dias, de segunda a sexta, a gente fazia aula de música. Então eu acho, eu marco esse marco na minha vida, assim, como música muito importante, porque era diário, era todos os dias que a gente fazia, quando a gente não tinha apresentações aos fins de semana, que quem vê a Banda Marcial 3 de Agosto apenas no 7 de setembro não faz ideia de quantas apresentações e quantas viagens a banda faz. Os professores da escola ficavam pé da vida quando o mestre chegava na escola procurando os alunos e dizia, agora eu quero fulano e fulano dessa sala que vai tocar. Os professores olhavam pra gente com um olhar não muito amoroso, mas a gente saía, né, para fazer as apresentações. Então foi uma formação muito intensa. Eu comecei tarde, para quem estuda música, né? Comecei com 12 anos. Então, para quem começa a estudar música com 12 anos, é tarde, né? Aqui em Vitória não tinha, na época, nos anos 90, não tinha tantas opções para você começar a estudar música desde novo, né? Desde pequeno. Mas eu acho esse marco muito importante,
para minha vida, porque esse exercício diário é muito importante, assim, né? Quando a gente começa a fazer, começar alguma coisa, o que é que seja de estudo que você começa, é muito importante essa dedicação diária. Né? Então comecei lá em 98, estudando com a banda do 3 de agosto. Alguns anos depois eu me meti para ir para Recife, em 2004 mais ou menos, eu fui para Recife para estudar música, fazer conservatório. Aí tem uma história curiosa que eu estudei na Escola Agrotécnica também, me formei no curso técnico da Escola Agrotécnica na área de agroindústria, então tinha toda uma ligação com alimentos e tal. E eu disse, não, eu vou fazer vou fazer meu primeiro vestibular, quero alguma coisa que seja na área de alimentos. Eu disse, não, vou fazer nutrição. Aí eu fiz nutrição, passei na minha época, não sei se ainda continua o vestibular no mesmo esquema. Aí passei na primeira fase com a nota boa. Aí na segunda fase eu não fui aprovado, não passei. E os meus colegas vibraram, graças a Deus que você não passou. Aí eu olhei para meus amigos, poxa, você tá dizendo isso? Aí olhavam para minha cara e disse, cria vergonha na cara, agora você tem que fazer vestibular para música ano que vem. Aí eu disse, poxa, o destino todo tá dizendo, né? Aí foi que eu fiz, no ano seguinte eu fiz o vestibular para música. Aí em 2006 comecei minha licenciatura em música lá na Universidade Federal de Pernambuco, né? Outro marco bacana também, assim. Na época, eu nem sei quantas pessoas já tem que tem formação. Na época que eu comecei em 2006, a gente contava nos dedos quantas pessoas tinha de Vitória e Santo Antão que ia-se embora fazer uma graduação de música. Então foi um marco bacana. Eu sei que agora já tem muitas mais pessoas que vão estudar, não só na graduação em si, mas de maneira geral, assim, é muito bacana. E aí na minha época eram 10 semestres, 5 anos de curso, né? Eu ainda estiquei um pouquinho mais, porque no final da minha graduação eu estava ensinando na Escola Municipal de Arte João Pernambuco, lá em Recife. Estudei lá. Pouco tempo. Fui aluno de lá e ensinei 2 anos lá ainda. Aí eu tava nesse finalzinho de curso, aí eu disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou adiar, vou pegar leve nesse meu término de graduação. E fiz um tempinho a mais. Concluí minha graduação em música em 2011, né? Terminei minha graduação lá, minha licenciatura em música. E em 2013 fui chamado no concurso de Olinda. Eu sou professor do Conservatório de Olinda, né? O chamado Centro de Educação Musical de Olinda, e ensino até hoje, e é vitalício, né? Concurso, né? Então, uma das escolas de referência em ensino de música aqui no estado de Pernambuco, né? Na região metropolitana também. Uma escola de música, uma escola que a gente tem mais de 50 professores só de música, assim, o Casarão Rosa, né? Muitas pessoas conhecem o SEMO lá como Casarão Rosa. Então tem essa trajetória de músico, né? Como professor, como estudante de música, como músico que já toquei em banda, já toquei em grupo de teatro também, já fiz muito tempo de trabalho com teatro, né? Fiz um trabalho recente com cinema também, né? Com o pessoal do canal Tapacurá, né? E do Círculo Mágico da Cabriola, que eu fiz uma trilha sonora para um dos filmes dele, um curta-metragem deles também. Então, tem essa ligação, né? Com bandas, com ensinar, com música também para o teatro, que é menos comum a gente ver a ligação de música com teatro. Tem uma ligação bacana, eu gosto muito de trabalhar a música nesse perfil cênico também, né? Tem uma ideia bem bacana. Massa demais. Engraçado que tu falou essa coisa dos 12 anos, né? Tarde pra começar na música. No caso, tu começou no conservatório com quantos anos? Bom, vamos lá. 2004, quando eu entrei no conservatório, de fato, eu tinha o quê? Fazer as contas, né? Porque eu tô fazendo as contas aqui. Eu vou... 18 anos. 18 anos. E eu vejo também, né? Conservatório, gente que começa com 6 anos, 8 anos de idade também, começa no conservatório já, né? Então, é verdade. É importante, eu acho que essa informação assim, porque eu acho que a gente meio que... Acho que muita gente também tem essa impressão, assim, de que... Acho que... Eita, é muito tarde pra começar e não vou começar, sabe, assim. Mas, assim, eu não sei até que idade o conservatório aceita pessoas assim, mas às vezes você pensa, pô, será que eu passei do tempo assim? Mas ainda, né... Até pra entrar num colégio, numa escola assim, você ainda teria tempo, assim, pra entrar, né? Mas a gente fica um pouco meio nisso assim, porque a gente vê, né? Crianças pequenininhas já entrando lá no conservatório e tal, e tem uma formação ali que... assim, a maioria das pessoas que eu conheço que são formadas no conservatório são músicos,
músicos mesmo, né? Músico de estúdio. Acho que só tem um artista, amigo meu que eu conheço, que foi formado no conservatório, que não é daqui, ele é lá de Goiás, é de Anápolis, formado lá, assim, mas também ele é um músico monstruoso, assim, também. É artista também, mas é um músico incrível, assim. Acho que é importante esse panorama, assim, a gente, né, vem conversando, assim, até desse momento, assim, que a gente tá vivendo, assim, que com essa democratização, né, da música, do acesso a se fazer música, né? Diz assim, a gente vem de um período aí mais antigo, assim, que ser artista não era uma coisa... Essa coisa do ser artista era uma coisa muito chique, né? A coisa do é uma luta, né? Que a gente ainda... Um milhão, né? É uma luta que a gente ainda tá nesse caminho, mas realmente já melhorou muita coisa, né? Muita coisa em termos de percepção, de melhora do cenário, né, pra música, assim, pra música de uma maneira geral, né? Com certeza. Aí eu queria entender, é curioso essa coisa de tu fazer nutrição e tal, como foi esse processo, assim, porque a gente tá falando, assim, hoje é difícil ainda, né, você encarar que você, povo, não, é de música que eu vou viver, assim. Geralmente a gente toma essa decisão um pouco mais tarde, assim. É difícil um jovem, assim, de 17, 16, dizer assim, não vou fazer, é de música que eu quero viver. E tem todo um contexto ali, né, para se tomar essa decisão. Dificilmente essa criança, esse jovem, assim, vai tomar essa decisão sozinho. Mas, assim, hoje a gente ainda tem muito esse glamour da internet, né? Vamos ver casos de criança que, tipo, 4 anos já tem uma fama nacional, sabe? Então acho que isso também dá um pouco de glamour a essa decisão, diz assim, pode ser que, né, estamos falando de uma estrela no nacional e tal, mas assim, eu acho que antes dessa coisa da internet toda, assim, eu acho que isso não era um ponto a menos, assim, para se contar para os pais, assim, dizer, pô, será que meu filho é o novo, sabe? Então, assim, como é que foi esse processo para tu, em relação à tua família, em relação a não só a família, mas assim, as pressões todas, né? Porque a gente faz escola para chegar no último ano, não é para fazer vestibular de música. A gente chega lá para fazer ou medicina, ou né? Engenharia, ou direito. Não é fazer música. O formato que a gente faz não é para isso, assim. Apesar de que, né, essa formação sua no 3 de agosto mesmo é completamente diferente de tudo que eu já vi, assim. De ter música todos os dias, assim, para mim, só numa escola de música, sabe? Então, isso aí meio que é totalmente diferente da vivência, assim, que eu tive. E talvez isso tenha te contribuído para te dar mais coragem e entender que era aquilo que você queria, né, de fato. Talvez se fosse um negócio que você fez esporadicamente, talvez não fosse tão importante para você como é hoje, né? Talvez tudo fosse diferente. Mas eu queria entender como foi esse processo para tu, assim, qual peso tu coloca cada coisa, assim, nesse processo, assim, tentei vestibular pra uma coisa, decidi música, fui uma das primeiras pessoas aí realmente sair daqui de Vitória para estudar música em Recife, sabe? Tipo, você não for... Com certeza já tinha gente que saía pra estudar em Recife em alguma forma, mas música, será? Sabe? Então, como é que foi esse processo, assim, pra tu? E os pesos de cada coisa, assim? Enquanto família, eu nunca tive muito problema quanto isso. Realmente minha família sempre foi uma família muito presente, assim, nunca teve problema quanto isso. E eu também tenho um segundo aspecto, né, que eu sou muito assim, quando eu coloco uma ideia na mente, eu vou construir ela e vou em frente, assim. Pra mim tem barreiras, claro, mas eu não deixo que as barreiras me derrubem. Eu tento ultrapassá-las. Então, é uma questão nunca foi muito de ouvir tanto, de dar tanto ouvido a essas pressões, os pitacos, assim, né? Sim. Porque isso não é área de estudar, porque não sei o quê. Eu sempre fui tido como um inteligente, assim, meio que, um inteligente da turma, um nerdzinho da turma. Vai ser engenheiro, esse cara é engenheiro. Eu sempre fui muito bom em matemática, sempre tinha isso, né? Engenheiro, minha turma de ensino médio ia para minha casa para estudar, para passar na prova de matemática, porque ia pro professor de matemática, não conseguia aprender, mas tinha que ir na minha casa para aprender comigo. É curioso. De toda forma também já era professor, né? Isso também foi uma coisa muito natural. Sim. E sempre nessa ligação, você sabe muito, você conhece e tal, tem que fazer medicina e tal. Eu disse, não, tem que fazer o que toca em mim, assim. Aí eu acho que esse primeiro vestibular para nutrição foi meio que tentando me conduzir pela sociedade e depois, espera aí, bota o pé no chão, né? A vida tá dizendo, então segue esse caminho e pronto, assim. Eu acho que quando você reconhece o seu caminho,
você caminha nele, vai ter obstáculos, né? Acho que nesse mundo, não é um mundo pra gente viver sem obstáculos, a gente vai ter. Eu acho que é um mundo pra gente fazer isso mesmo, pra gente pular os obstáculos e seguir à frente. Então, eu sempre encarei nesse sentido. Quando eu disse, não, é música que eu vou fazer, então, sempre foi nesse sentido, sim. E nunca fui muito de depender. Eu acho que talvez seja meu lado leonino muito forte nesse sentido. Nunca fui muito de depender. Eu sempre vou lá e digo, não, eu vou construir. Eu quero chegar ali, eu vou construir minha ponte e vou chegar lá. Então, nunca fui muito de deixar... de depender ou de deixar as coisas. Eu sempre vou lá e construo e vou chegar lá. Então, nesse sentido, quando eu decidi que era isso, então, vamos lá. É mais assim, nesse pé, assim, sabe? Eu sei que o mundo, o nosso país ainda precisa melhorar muito o sentido, nossa cidade, Vitória, precisa melhorar muito a compreensão o valor, de fato, da música. Até algumas pessoas entenderem a música como uma profissão, naquela coisa, tu faz o que? Música? E tu trabalha com o quê, né? Sempre nessas perguntas, um outro músico ainda escuta isso. E ainda, né, em 2022, a gente ainda escuta isso como música, e tal, e... a gente ainda tá nessa batalha ainda das pessoas entenderem que música não é só entretenimento, música é trabalho, né, também. Então, a gente ainda tá nesse ambiente, assim, sabe, de construir isso ainda. Eu acho que a gente já evolui bastante, mas ainda tem alguns caminhos pra gente trilhar. Tem muito chão ainda, né? Como foi esse processo pra tu, assim, pós entrada nesse universo, assim, porque eu acho que tem uma diferença, né? Quando você gosta de música, quando você é apaixonado por música e quando você tá fazendo uma graduação de música, né? Tem uma grande diferença aí nesse processo. Ainda mais por esse fato de você sair de Vitória, né? Sair do interior para estudar em Recife música, né? Então, com certeza tiveram dificuldades, vamos dizer, colocar primeiro geográficas aí, de locomoção, e eu acho que, assim, independente do curso, essa dificuldade, ela existe para muitos jovens, assim, né? Locomoção, para você permanecer ali, tem que ter um esforço realmente ali, uma dedicação e uma certeza do que é aquilo que você quer fazer. Porque facilmente você vai se deparar com escolhas assim, cara, eu tô com o dinheiro aqui da passagem, né? E eu tô com o dinheiro aqui de fazer outra coisa, assim, e vou ter que escolher realmente mais um dia, porque é todo dia, né? Um dia aí, né? É uma batalha. Aí tem alguns fatos curiosos, né? Eu depois que eu entrei na universidade, eu disse, não, vou ficar indo e voltando de Recife pra Vitória. Vitória é perto de Recife. Eu consigo ir todo dia e voltar. Começo, né? Fiz um semestre, fiz 2, no terceiro eu não aguentei. Não aguentei e disse, não tem condição. Aí eu fui morar em Recife, e aí eu entrei na residência universitária lá, né, no CEL, a Casa do Estudante Universitário, que foi um momento muito bacana, e que eu morava dentro da própria universidade. Né? Um pouco do sentimento americano, né? Na universidade americana é isso, né? Os alunos vão estudar lá. Aqui a gente não tem isso, é mais incomum, mas eu acabei tendo isso a partir do meu quarto semestre, né? No meu quarto período. E, curiosamente, eu fui morar lá. E tinha um amigo já da universidade que disse, olha, eu moro, que era músico, né, já estava fazendo música, ele disse, olha, eu moro no quarto, o 308, né, o famoso 308, que já teve até reitor que disse, eu morei nesse quarto, lá foi lá no meu quarto, disse, eu morei nesse quarto. O ex-reitor do penúltimo reitor da Universidade Federal foi lá no quarto e disse, eu morei nesse quarto aqui também, tal. Ele foi lá e disse, que bacana. No mesmo quarto que eu morei, ele disse. Agora, uma coisa curiosa foi que esse amigo músico me chamou, disse, não, vem pro quarto que eu tenho. E aí, com o tempo, depois a gente transformou no quarto dos músicos. Ficou conhecido o meu quarto como o quarto dos músicos da universidade. Então, da casa universitária, meu quarto era o quarto dos músicos. E aí que rola a escola da vida, que eu acho que ensina mais que a universidade. A universidade é fantástica, eu sou grato por tudo que eu aprendi lá, mas a escola da vida do músico é fantástica. E aí a gente tinha realidades, assim, de conviver com vários músicos de vários conhecimentos de várias áreas diferentes. Então, desde o músico ouvido absoluto, que você subia lá e o cara disse, a nota é tal, né? Ou então estava escutando, na época a gente assistia, tinha a TV lá e colocava a música da novela, e ele parava e dizia, qual é o tom dessa música?
Pera, eu chegando na universidade, Vitória de Santo Antão. Pera, como? Não, isso não é possível não. Como assim? Aí ele, pare, preste atenção. Aí eu parei, sem instrumento na mão. Às vezes o instrumento, né, a gente fica muito inseguro de perceber que a gente já tem isso na gente mesmo. E ficava inseguro nessa ideia de perceber. Ele, pare, calma. Qual é o tom dessa música? Aí eu parei assim, quando eu parei, disse, é Mi maior. Aí ele disse, é isso. Aí eu, cara, eu descobri uma habilidade que eu nem sabia que tinha. E aí usa até hoje, né? Que é uma coisa simples, é bacana, mas... É divertido, né? Esse ambiente de morar, de estar todo dia, né? Com músicos, isso foi outra coisa que contribuiu muito para minha formação, assim, para minha vivência. Isso era muito bacana, assim, de estar nesse ambiente de música. Então, do quarto semestre até o final, né? Acabei fazendo 12 semestres em vez de 10. Então, até o final do meu semestre, eu convivia com músicos, né? Era todo dia com músicos. Então, isso era muito bacana, né? E chegou num tempo que a galera ia lá, olha, eu quero morar aqui, eu sou músico também, eu quero morar aqui no quarto dos músicos. Então, era bem bacana, assim, essa relação que a gente tinha lá, o quarto dos músicos, assim, da galera, assim. E pessoas de várias cidades diferentes, assim, muito bacana, né? Gente que vinha... tinha um que veio de Garanhuns, outro de Vicência, então vinha a galera, assim, trocar essa energia, assim, né? Músicos virtuosíssimos, né? Essa relação era muito bacana, né? Era tanto na universidade, tanto assistindo aula, e quando eu saía da universidade, ia para casa de estudante, também tinha essa realidade, então foi uma imersão de música muito bacana, assim, isso... A escola da universidade e a escola da vida musical, né? Que é muito importante isso também. Eu acho que essa coisa de realmente tá inserido ali, como você falou, né? Desde o colégio ali você tinha lá todo dia lá, tá mergulhado ali em música e nessa coisa da universidade. Acho que com certeza isso foi outra coisa que realmente deve ter feito bastante diferença assim, na tua formação. Como músico, né? Como, né, atuante de música, né? Criador de música. Essa coisa dessa vivência, assim, tipo, 24 horas, né? Você tá ali estudando na academia e aí você depois tem ali a escola da vida, assim. Eu acho que pra várias profissões isso é uma lei, assim, né? Essa coisa da universidade tá ali, o beabá, isso aqui, mas o que forma mesmo a pessoa é a prática ali, a vivência, né? A vida ali. Mas eu acho que pra música ainda tem um plus, assim. Eu acho que essa coisa da vivência ali, da experiência, do feeling, são coisas que pra música às vezes é tão ou mais importante do que ali a técnica da coisa ali, né? Porque esses dias mesmo eu vi uma entrevista de um cara que era baixista, do cara dizendo, músico que lê partitura, não sei o que, tem que se ligar pra não deixar a técnica ser maior do que a emoção, não sei o que, aquela conversa que a gente tava falando, né? Que a emoção no fim das contas é mais importante, não sei o que. E aí eu acho que tem um pouco disso, assim, né? Acho que nessa tua trajetória, assim, esse entendimento ali porque, de certa forma, aquela música ali passou a ser um pouco mais matemática, um pouco mais regrada ali, tem seus formatos e tal. Então, acho que aquele menino apaixonado por música se encontra novamente com outra realidade ali, eu acho, né? Da vivência daquela música. Então, acho que como é que foi esse processo, assim, e como é que tu, olhando de fora, essa pessoa que chega apaixonada por música e se depara com isso, como avaliar, como entender, como lidar com isso, assim, com essas mudanças? Isso é muito bacana, realmente, né? Porque, de fato, quando a gente começa a estudar conservatório, vamos dizer, a parte mais teórica da universidade, né, que a gente tem muita parte prática também, mas tem a parte teórica. Isso eu digo que duas coisas eu passei a olhar de outra maneira. A gente, como músico, a gente pensa muito em tocar. Peguei um instrumento e toquei. E enquanto estudante, enquanto graduação, eu comecei a ver de outra maneira. Parei para olhar a música e parei para ouvir. Às vezes músico, a gente é curioso, a gente toca tanto que a gente esquece de dar atenção para ouvir. E a música é som, né? Independente de tudo. Então é muito importante se parar para ouvir. Isso foi uma bagagem que eu acho que eu trago da universidade, que foi muito bacana. E parar para observar, para ver, para ouvir, né? Não só emitir som, mas parar em ouvir também. Eu acho que esse lado de ouvir é muito bacana. Mas, puxando a parte do baixista, realmente essa questão da emoção musical, eu acho que é muito importante nisso. Eu atualmente ensino a crianças e eu vejo como isso é importante.
Às vezes no sistema conservatorial tem uma coisa mais tradicionalista, mais voltada ao ensino da leitura e escrita musical em si, né? E eu já tenho um pensamento de educação musical e uma prática voltada a vamos fazer a criança primeiro sentir e gostar da música, vamos fazer a criança ter um prazer disso, vamos fazer a criança se sentir musical, sabe? E aí eu tenho essa luta e essa inserção, né? Tem um teórico musical chamado Suanik, e Suanik ele diz, a aula de música, você tem que ensinar música musicalmente. Aí parece uma redundância isso, né? Mas quantas aulas de música, sobretudo sobretudo do século XX, né? Desde os anos 90, foi muito forte isso aqui no Brasil, que você chegava na aula de música e sua aula de música era um pentagrama e o professor ia lá escrevendo a partitura. Você passava uma aula inteira e era só isso. Mas cadê o musical em si? Não batia uma panela, né? Cadê a panela? Cadê o bater a panela? Cadê o movimentar e tal? Então, isso é uma coisa muito importante. O ensinar música musicalmente, né? O do Suanik, quando ele traz essa ideia, né? E ele faz toda uma dimensão na teoria dele. É muito bacana a teoria, a ideia dele, né? De como ensinar música, né? A gente tem metodologias ativas, que a gente chama os métodos ativos de primeira e segunda geração de ensino de música, que isso é muito bacana. Isso aí já tem uns 100 aninhos, mas ainda não é totalmente perceptível no cenário de ensino de música ainda no Brasil. Eu sou especialista em metodologia de ensino da música e estou cursando atualmente uma especialização em música e cognição, para entender como é que é a funcionalidade da música no cérebro. Eu gosto dessa ideia, dessa ligação. E é muito bacana, assim, você entender como a música funciona, né? E entender também como as metodologias vão agir para isso. E todas as metodologias ativas, os métodos ativos de ensino de música, tem isso, né? O Dalcroze traz a ideia de, não, a música você tem que sentir no corpo. Ele traz a ideia do físico, né? Tem a teoria dele da euritmia, né? Então ele trabalha muito com o corpo. Diz, antes de você pegar um instrumento e sair tocando muita coisa, vamos sentir no seu corpo. Então ele tem essa ligação de artes integradas, do aluno de música tá fazendo música, né? Aí vem Kodály. Kodály é outro músico da Hungria, que ele trouxe uma coisa que parece que é óbvio, mas na verdade o ensino de música por muito tempo era algo voltado para música europeia. Você vinha para estudar música e você fazia música europeia, era você reproduzir o que estava na música, você tocar o que do Brasil. Não, no Brasil não tem música, é a Europa que tem que tocar música. Então por muito tempo houve isso. Kodály chegou no país dele, na Hungria, ele disse o seguinte: a gente vai fazer ensino de música, mas a gente vai ensinar música aproveitando a música folclórica. Então ele saiu rodando, né? Os países europeus são bem menores que o Brasil, né? Então foi mais prático para Kodály fazer esse sistema lá de rodar a Hungria, de pegar a música folclórica do país dele, a música que é real do país dele, a música que as crianças cantavam. Qual a música que a criança está cantando realmente ali? Ele pegar isso e trazer para educação musical. Aí parece algo bobo, mas se você for ver, a gente tem muito isso ainda no conservatório, né? Muito música europeia e tal, e se esquece. Pernambuco, nossa, quanto que a gente tem de estilos musicais, só aqui em Pernambuco, de estilo musical, de qualidade musical que a gente tem aqui da nossa própria terra, né? Tem muita coisa. Então, isso é muito bacana, essa ideia dele, de trazer a música folclórica, a música regional, para dentro da escola, né? Vamos falar a língua da criança, né? Vamos falar a língua que o músico... Da criança não, eu acho que isso entra num amplo aspecto, né? Vamos falar o que todo mundo... O que é que você tá ouvindo? Essa ideia, né? Você ouve... Você ouve música erudita, música clássica o tempo inteiro? Não ouve isso, não é isso que você ouve, né? Então você não vai tá ouvindo. Eu valoro muito a música erudita como âmbito geral, né? Como a gente conversou no tempo sobre Mozart, a genialidade de Mozart e a genialidade de Beethoven, que são tipos de genialidades diferentes, mas que isso é inegável, né? Falar de gênio musical e não falar de Mozart é deixar uma parte importante da história da música inteira de lado, assim, né? Foi um gênio, assim. Então, as metodologias de métodos ativos de como ensinar música, de trazer a música para o contexto de uma maneira mais real, menos tracinhos e bolinhas, né, da partitura, isso já começou a ser trilhado já há mais de 100 anos, mas ainda não é muito comum de se ver isso aqui
no Brasil, né? Aqui no... Por mais que exista um método brasileiro do Lucas Ciavata, o método Passo, que é maravilhoso, o método Passo que ele fez lá em São Paulo, né, começa a usar o corpo, né, pega essa ideia também de usar o corpo. O método Passo também é muito bacana, assim. A gente tem essa metodologia brasileira, né, de um brasileiro que está entrando aí no hall da história da música, né, do ensino da música brasileira de uma maneira geral, assim, muito bacana. Então... esse âmbito de música popular e erudita, que era algo que se via tipo água e óleo, a gente tá vendo cada vez mais se fundindo, sobretudo no ensino de música, está mais presente. Eu acho isso importante, sabe? Eu acho importante a gente pensar também na música, né? A gente faz música pernambucana, assim, que a gente ouve música pernambucana, gosta da nossa cultura. Então eu acho importante a gente... eu quero estudar, eu quero tocar. É importante você chegar lá e você se sentir inserido, né? Do que você chegar num ambiente que é totalmente distante do que de fato é, né? E eu acho que é um processo que muita gente passa, né? Tipo, tanto, eu acho que a criança, ela, como é tudo muito mais intuitivo, assim, uma coisa mais... Tudo é uma descoberta. Mas eu acho que até esse processo eu acho que é mais simples, mais fácil do que a gente, quando cresce um pouco, já enxerga as coisas de outra forma. Já tem mais preconceitos, mais medos, mais inseguranças. Então, eu acho que isso tudo interfere bastante nesse aprendizado. A gente vem falando, né, mais uma vez, desse processo, assim, onde mais gente, eu acho, né, que tá se arriscando a criar música, a gravar música, a lançar música e tal. E como a gente até falando, assim, tipo, muitas pessoas que abrem mão, de fato, de ir para esse caminho do estudo, do técnico, do coisa, e vai no intuitivo e vai fazendo, aprende... aprendi aqui a fazer um beat, aprendi a juntar aqui no violão, botar aqui no meu controlador, tal, fiz uma música, fiz uma rima em cima, acabou, fiz. Não sei nada de teoria aqui, não me pergunte um campo harmônico, não me pergunte, mas aí eu fiz uma música e lancei, aí o cara vê, 1 milhão de plays, 1 bilhão, 2 milhões, 10 milhões de plays, e aí, sabe? Então, assim, eu acho que o massa desse nosso papo, assim, é porque eu vejo você, tipo... É a música, assim. Você é um cara que transmite isso, a música. Da forma mais essencial, assim. Porque aí a gente tá falando da pessoa que realmente, como você falou, desde muito pequeno, música todo dia na sua vida, né? Vem graduação, veio curso técnico, veio especialização e professor de música e, né, professor de conservatório, que não é uma coisa, né? A gente até brinca, assim, quando eu vou gravar no estúdio, aí o músico lá, quando termina, é professor, sabe? Então, assim, isso já, até dentro do próprio mercado, né, isso já significa muito, assim, você, né, realmente ser professor e ainda ser professor no conservatório. Então, acho que assim, uma referência pra música, pra nossa cidade e pro estado também, porque, né, você tá falando, o cara saiu de Vitória para ser professor do conservatório lá em Olinda, sabe? Então, que é um polo artístico, musical, vamos falar de mundo, assim, né? Olinda é reconhecida não só no Brasil. Então, assim, acho que a gente poderia, quando eu falei, né, de fazer essa ligação da tua história com quem chega, fazer esse indicativo para quem chega, assim, de comecei na música agora, seja para quem tá começando de fato, dando seus primeiros passos, sonhando em ser alguma coisa, ou quem já começou na música e pode entender, é difícil estudar música, é difícil saber o que, né, alguém fala aqui, a tônica, não sei o que, um campo harmônico, é difícil você parar hoje e dizer, vou começar isso, ou é um negócio assim, bicho, não, quer saber, continua assim, vai, só vai. Ou tipo assim, dizer, não, é possível, assim, óbvio, porque a gente falando sobre isso, assim, a gente entende assim, o primeiro momento, o que vem é isso. É uma coisa complexa, que as pessoas dificultam, parece que a gente aprende com pessoas que dificultam a coisa, assim, sabe? Então, assim, é possível acreditar que você vai conseguir fazer isso, sem cair também naquela ladainha lá do Instagram, que você rola assim e aparece 500 caras. Não, você vai aprender música aqui, não sei o que. 24 sabe? horas. Exato. Então, assim, é possível. Acho que a gente poderia fechar a nossa ideia, assim, um pouco nisso, assim, de qual é esse caminho, assim, pra quem quer realmente dizer, poxa, eu quero entender, eu quero saber como é que funciona, eu quero saber o que eu tô fazendo, eu quero... Você pega, assim,
flautinha, né? Aquela flautinha que a galera... Eu até brinquei, nessa flautinha eu pensei que só tocava Titanic, assim. E fazer uma música ali, pegar um outro instrumento, pegar e entender como tudo funciona, assim. Eu queria que tu falasse isso, assim, pra quem tá ouvindo, pra quem quer isso, assim. Qual o caminho? Acreditar, não acreditar, seguir como tá, seguir... O que é que você acha, assim? O que é que você diria? Eu digo, é possível sim, mas eu digo que a primeira questão que você tem que fazer é sentir. Sinta, se envolva emocionalmente com a música de fato. Não entra com a música de uma maneira muito matemática, vamos dizer assim. Entre na música para sentir. Toque o que você gosta, busca o que você quer tocar, busca o que você quer fazer. E eu digo, a questão da formação realmente, às vezes é difícil a abordagem de como se lhe ensina, mas você vai achar alguma abordagem, se você estiver buscando realmente algo, você vai sentir, né? Porque primeiro, voltando à minha linha, né? Primeiro sinta a música, toque o que você gosta, toque o que seu coração pede para que você toque. Mas vai chegar um momento que você vai sentir necessidade de você aprimorar algum conhecimento. Eu quero... eu toco saxofone e eu quero fazer uns improvisos, aprender umas escalas. Então você vai precisar estudar, pegar uma base de estudo, sabe? Você vai sentir o seu momento, pedir que você vai fazer... pedir você ter mais conhecimento. Existem muitas formas, o mesmo conhecimento pode ser ensinado de várias maneiras, né? Você pode ter vários acessos de várias formas. Agora com o mundo digital você tem N possibilidades também, além disso. Então, sinta a música, sentindo a necessidade de aprender um conhecimento ou outro, busque informação. Você vai achar alguém que vai se aliar com você, né? Se não der para uma escola, às vezes alguns professores particulares, às vezes até melhor, porque vai saber filtrar o tipo de conhecimento. Agora, de fato, o bom de estudar música é que isso abre a mente, né? Eu digo que antes quando eu tocava, comecei a tocar na banda do 3 de agosto e tal. E quando eu fui pro conservatório, eu já tinha começado a aprender a tocar violão só. Comecei a tocar violão sozinho. Eu estudava na banda do 3 de agosto, eu tocava percussão, só que eu era meio intrometidozinho. Como era um trabalho diário, então eu tava aqui na percussão. Aí depois eu chegava do lado do trompetista, e disse, não, são 3 pistinhos aqui, fazendo isso aqui, é tal nota. Só não deu trombone de varas, esse aí eu não sei não. Sei que são 7 posições, mas o trombone de varas não deu não pra entender. Mas eu era curioso, chegava pra trocar essas ideias e tal. E estudava, e muita gente tinha isso, né? Percussão não precisa estudar, não precisa saber partitura e tal. E eu tinha alguns amigos do meu naipe da percussão que a gente disse, não, a gente vai estudar percussão sim. Partitura sim, vamos estudar percussão, a gente quer partitura. Aí o arranjador da banda, na época, a gente disse, não, agora a gente quer que o arranjador faça partitura pra percussão, viu? A gente quer a partitura também. Então começou dessa brincadeirazinha. Sim. E quando eu fui aprender a tocar violão, foi curioso que foi o seguinte, eu ganhei um violão do meu pai, meu primeiro violão ganhei do meu pai, e aí eu procurei um primo meu que já sabia tocar violão. E eu cheguei pro meu primo e cheguei pra ele e disse, eu ganhei o violão, eu quero aprender algumas coisas aqui e tal, tu me ensina? Aí ele, eu vou fazer um trato. Eu te ensino a tocar violão, mas tu me ensina o que é escala. Então eu fui ensinar pra ele a teoria lá de escala. Curioso isso, né? Aí eu fui ensinar ele a escala, mostrei, não, a escala é assim, você coloca assim, tal nota e tal, você faz esse tal. Ele, tá bom. Aí ele passou, ele me deu o violão, tá bom, tu vai tocar uma música. Vai tocar música fácil de Jota Quest, tá bom? Pode ser que demore um pouquinho e tal, mas vai treinando ela, tá bom. E na outra semana eu já voltei com a música pronta. Aí na primeira semana eu já cheguei com a música pronta, já tocando e tal. Aí foi bem bacana, assim, essa relação de pegar... eu já comecei o violão, mas comecei o violão já ensinando uma parte que eu já tinha uma base de teoria já pra ele, assim, então foi uma relação bem bacana. Então é isso, né? Acho que dá pra acreditar, acho que tem essa coisa que você falou, essa coisa do individual, né? Assim, às vezes você tem um conhecimento, né? Um pouco aqui, um pouco lá, falta aqui. Acho que essa coisa de ter uma pessoa, um estudo voltado para o seu estágio, acho que facilita um pouco, né? E eu digo o seguinte, o bom do conhecimento musical é justamente esse abrir a visão, né? Porque você pode brincar de possibilidades, né? A música, aí eu falei primeiro o sentimento, porque a música, toda a teoria musical não foi baseada de essa é uma regra e eu quero que você siga.
Foi pelo contrário. Uhum. Primeiro, os músicos paravam, ouviam e diziam, pera, é isso. Então, a regra é feita a partir da maneira prática. Pitágoras, considerado o pai da música, quando ele criou as 7 notas musicais, ele não estabeleceu e disse, as 7 notas musicais vão ser isso. Conta-se a história que Pitágoras, quando ele descobriu as 7 notas musicais, ele estava andando, né, há 5.000 anos atrás ou mais, não sei exatamente o tempo no período da Grécia Antiga, e ele saía na rua e era muito comum ter os ferreiros, né, fazendo tudo que é ferramenta de ferro, lá, espadas e tal. E de repente ele passou numa área de ferragens e ele escutou que algumas pessoas estavam batendo nos martelinhos e aquele som era bacana, que aquele som eles tinham um encaixe perfeito. E Pitágoras percebeu aquilo e disse, isso é interessante, eu vou fazer essa experiência em casa. Pitágoras é considerado o pai da matemática e da música, né? No princípio, quando matemática e música era uma coisa só. Então ele vai lá e ele reproduz aquilo. Então as próprias 7 notas musicais que a gente tem hoje foi estabelecida a partir de uma percepção de algo que funcionava. Não foi algo que foi estabelecido e disse, é isso. Não. Então, o legal de se estudar música é você perceber, você abrir sua visão. Então, você, no sentido de compositor, eu componho música. Então, se você compõe hoje com esse conhecimento, você vai ter esse tipo de resultado. Mas se agora você tem uma base de conhecimento que você ampliou, quando você for compor, ou quando você for rever aquela mesma composição, você já vai trazer outro universo. Então, eu acho que esse é o que soma no estudo de teoria musical, né? Não é necessariamente saber ler partitura de cabeça para baixo e de todo jeito, mas você trazer isso como uma melhoria para sua mente musical, para o seu pensamento musical, para o seu fazer musical. Isso que eu acho que é uma grande vantagem. Mas sinta primeiro, sinta a música, você vai sentir. Se você está tocando, se você está executando, está cantando e você está sentindo necessidade que você precisa melhorar aquilo, você vai buscar conhecimento. Então é isso que o conhecimento musical, o estudo musical, ele agrega de maneira em geral. Perfeito, perfeito. Ó, só querendo chamar Denis Anderson está aqui com a gente. Queria agradecer. Foi muito massa o nosso papo, assim, acho que... Eu te agradeço também pelo convite. Não, eu fico muito feliz, assim, é muito bom falar com você, que você é um cara extremamente musical, assim, e eu acho que tem coisas boas, assim, de se tirar desse nosso papo, assim, coisas boas de ter aprendido com a tua experiência, com a tua visão também de música, a visão de entendimento do processo também. Queria agradecer de verdade, viu? Muito obrigado por estar aqui nesse momento, que a gente se encontre em mais outros momentos, possa ir aos seus shows, a gente possa compor junto também, vai ser muito massa. Beleza? Beleza. Valeu. Falou.